Vamos lá, bora povo para mais um tema interessante, FAMERP, educação domiciliar no Brasil, o exercício da liberdade de escolha ou negligência dos pais? Interrogação, tá? Ou seja, num texto como esse eu preciso pensar no posicionamento. Eu demonstro que a educação domiciliar no Brasil é um exercício da liberdade de escolha ou é negligência dos pais. Necessariamente eu preciso fazer uma opção, eu não posso ficar em cima do muro, tá? Como começar um texto como esse? Introdução, opção 1, possibilidade 1, citar o direito constitucional à educação, né, a todos os brasileiros. Poxa, interessante começar com a Constituição mostrando que esse é um direito assegurado constitucionalmente ou pela Carta Magna, você escolhe. Opção 2, de uma aluna do terceiro ano, o filme Extraordinário, tá? Obrigado, Larissa. Nesse filme, você tem a inclusão de um aluno que tinha um problema, que apresenta um problema, e que a educação domiciliar foi muito interessante para ele, muito interessante, e oportunizou o acesso dele à educação. Muito interessante você colocar, caso você faça a opção por filme. Optei pela Constituição ou pelo filme, desço para o contexto. No meu contexto, ainda na introdução, eu mostro como essa educação domiciliar ela veio para atender algumas necessidades relacionadas às questões familiares ou às questões pessoais, às particularidades do aluno. Fechou? E aí, no fim da minha introdução, eu já preciso me posicionar. Ou seja, realmente a educação domiciliar no Brasil se configura um exercício da liberdade de escolha, ou seja, eu vou defender a educação domiciliar, ou não, ela é uma forma de negligência paterna. Então, já na introdução, na minha tese, eu deixo muito claro essa minha opção. Desço para o meu D1. No meu D1, eu vou mostrar no contexto mundial como se insere a questão da educação domiciliar. Eu tenho opções para trabalhar nesse retrospecto aí de como essa educação domiciliar é vista pelo mundo. E no mundo, eu tenho os Estados Unidos de um lado, junto com França, junto com Canadá, né? Como países que optaram pela educação domiciliar. Você teve no último ano um atendimento de 2 milhões de alunos pela educação domiciliar. Por outro lado, eu tenho uma Alemanha que optou não pela educação domiciliar, disseram não à educação domiciliar. Ou seja, é um assunto que é controverso, você tem grandes países do globo adotando e não adotando a educação domiciliar. Dentro desse contexto, você pode trabalhar com a questão do posicionamento político e ideológico dos países e dos líderes desses países. Então é interessante você mostrar como isso está no cerne da questão. Junto com isso, não está incoerente se você puxar no seu D1 e mostrar a questão da pandemia e de como este momento que nós estamos vivendo e o momento no Brasil, a partir do governo Bolsonaro, essa discussão voltou à tona, principalmente porque alguns assuntos como escola sem partido voltaram a ser discutidos. Tá? Então são características, são pontos que você pode colocar como contribuintes para a discussão da educação domiciliar no Brasil. Fechei o meu D1, desço para o meu D2. No D2 eu tenho alguns pontos super importantes para tocar. Caso eu seja contrário à educação domiciliar, um argumento extremamente favorável é a questão quando eu opto pela educação domiciliar, eu retiro do aluno as relações interpessoais que são típicas do ambiente escolar, as negociações, e lembra, Aristóteles falou que o homem é um animal político. Eu retiro do aluno esse contato com as outras crianças, com os outros adolescentes, eu retiro do aluno a possibilidade dos conflitos, da discussão, da negociação. Então, suprimir a questão das relações interpessoais é um dos pontos assim, centrais nessa discussão quando você é contra a educação domiciliar. E, por outro lado, se eu for defender a questão relativa à educação domiciliar, os valores, o grupo que defende educação domiciliar no Brasil coloca que os valores familiares, religiosos, enfim, aquelas questões ligadas intrinsecamente às famílias, eles colocam que esses valores precisam ser preservados e mantidos. Por isso a opção pela educação domiciliar no Brasil, tá? Embora haja uma discussão assim, poxa, se os valores foram até então construídos, não são os 50 minutos de aula que vão perverter ou subverter a cabeça de uma criança, tá? Outros pontos que eu posso colocar: será que a educação domiciliar não será apenas caso seja aprovada no Brasil
uma questão elitista? Poxa, mas por que elitista? Porque quem teria infraestrutura para bancar um professor ou um tutor, bancar material pedagógico para essa criança e trabalhar com essa questão de formação dessa criança durante um período tão importante da vida, infância e adolescência, ou seja, pessoas advindas de uma classe desfavorecida ou sem formação educacional não teriam condição, essas pessoas não teriam condição de bancar a educação domiciliar, fechou? Então a gente tem uma série de questões que são próprias para o seu D2 na hora que você vai fazer a sua opção. Não esqueça de colocar também a questão geográfica, que é um ponto positivo em relação à educação domiciliar. Como seria extremamente benéfico você trabalhar e adotar a educação domiciliar em regiões onde não se tem acesso à escola, não tem acesso nenhum ao banco escolar. Então, seria uma forma de você garantir esse direito ou esse preceito constitucional. Fechou? E por último, lá descendo, lembra, não é proposta de intervenção, é conclusão. Fecha o texto com o papel, posso citar a família, posso citar o governo, mas especificamente quem mexe com essa questão relacionada à educação. Eu falei família, falei escola, mas eu posso citar também o Ministério da Educação, que está totalmente envolvido, intrinsecamente relacionado a essa questão? Sim, pode, são 3 possibilidades aí, e posso colocar uma sugestão na minha conclusão, não é uma proposta de intervenção, mas posso sugerir e terminar, por exemplo, com uma frase com possibilidades aí: o homem não é nada além do que a educação faz dele, tá? Kant, não é? Eu posso terminar com Paulo Freire: a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela é impossível que ocorram mudanças sociais. E ainda o Mandela: a educação é a arma mais poderosa que existe. Fechou? Tema novo, importantíssimo para a discussão. Bom trabalho.